A julgar pela grande imprensa, a coisa mais importante para o futuro do Brasil hoje é essa CPI da Covid, cuja relatoria cabe ao seríssimo e imparcial senador Renan Calheiros. Só se fala da CPI, enquanto as manifestações lotadas no sábado a favor do presidente praticamente nem ocorreram, não tiveram qualquer relevância. Mesmo nos veículos mais sérios, a pauta acaba sendo dominada pela grande imprensa, logo pela esquerda. Só se fala da CPI circense, que ninguém sério leva a sério, enquanto, como eu disse, quase nada se falou das manifestações que lotaram as ruas do país no fim de semana. Como diria o marqueteiro de Clinton, numa leve adaptação, é a pauta, estúpido. Das pautas debatidas nas rádios aos temas quentes, muitas vezes nas redes sociais, são esses grandes jornais remanescentes que acabam tendo voz. Às vezes acontece de serem atropelados pelo povo, mas via de regra ainda há esse poder restante de uma mídia que agoniza e perde credibilidade a cada dia, ditar as pautas. E como gostariam de ter o poder de outrora, né? Para além das pautas. Terem condições de impor, por exemplo, a narrativa hegemônica desses temas. Mas isso já era, isso não volta mais. Em sua coluna de hoje na Gazeta, o experiente jornalista Guzzo falou desse complexo de galo da imprensa. Diz ele num trecho: a maioria dos jornalistas brasileiros tem certeza de que só acontece aquilo que eles publicaram. O resto não existe. Qualquer despropósito vira verdade se aparece no noticiário, e nenhuma verdade existe se não aparece. Eles querem comandar o show todo, como acontecia antes. E essa arrogância autoritária é o que explica a postura militante de tantos jornalistas, que se enxergam como ungidos, iluminados, que precisam ensinar seu público a pensar. Guzzo comenta ainda: os comunicadores decidiram que tais conteúdos, como se diz hoje, podem iludir o público na sua boa ingenuidade e, portanto, é seu dever ético impedir que tais fatos cheguem ao conhecimento do povão. Imagine se as pessoas acreditarem que há gente a favor de Bolsonaro e contra o Supremo. Não pode. É um claro desrespeito à religião oficial da mídia. Não é notícia, é o mal. O mal tem que ser combatido. E por aí vamos, conclui. Essa patota corporativista do selo azul já decidiu que a CPI tem muita importância, ao contrário das manifestações. É por isso, por exemplo, que o seu presidente foi o entrevistado dessa segunda no falecido programa Roda Viva, sem uma única pergunta incômoda sobre as suas ligações com Lula ou sobre os escândalos de corrupção que rondam a sua família. O troco do público é na baixa audiência, na falta de interesse por essa militância disfarçada de jornalismo, para capturar manchetes como essa de que Bolsonaro teve uma postura negacionista na pandemia. Poderiam ter ao menos questionado se há algum conflito de interesse por parte de um companheiro de longa data do ex-presidente Lula, demonizando dessa forma o atual presidente, não é mesmo? Não é para me gabar, não, até porque eu não considero grande mérito ter mais destaque do que essa militância. Mas comparem os dados. Um tem muita grana da TV Dória, tem o dobro de inscritos por legado do bom trabalho anterior. Só não tem uma coisa: audiência, público, gente interessada nessa militância toda. Além do presidente Omar Aziz, temos o relator, como eu já mencionei. Mas não pensem que a imprensa trata Renan Calheiros com o devido respeito que ele merece, né? Ou seja, nenhum. Ao contrário, o homem foi transformado em figura respeitável e disse até que não vai se encontrar com Lula, pois o relator tem que ser imparcial. Opa! Alexandre Garcia, outro experiente jornalista, apontou para esse ato falho. Mas Lula nada tem a ver com a investigação da CPI, e sim com a eleição de 2022. Ato falho do relator, imparcialidade é não falar com o candidato a presidente, então o objeto da CPI é a eleição do ano que vem. Se não for, imparcialidade é evitar laços de sangue e se declarar impedido. Pois é, né? Quem liga para isso na grande imprensa?
não os militantes que trabalham para derrubar o presidente, com certeza. Um deles, aliás, chegou a comparar os vândalos dos black blocs a serviço da extrema-esquerda com o povo trabalhador que foi às ruas no sábado pedir respeito à Constituição, que vem sendo rasgada pelo próprio Supremo, e também voto auditável, porque não confiam nas urnas. O quão bizarra é tal comparação, Felipe? Mas a militância não descansa. Precisa impor suas pautas, e por isso é que a chamada do antagonista enaltece Mandetta, o convocado de hoje na CPI, e quem Diogo Mainardi, um dos sócios dos Antas, já declarou ser o seu candidato em 2022. É muito escárnio mesmo. Mas já que vai rolar a CPI e que quem define a pauta ainda é essa imprensa aí carcomida, só nos resta comentar os mesmos assuntos, pelo menos derrubando máscaras, expondo a hipocrisia e rebatendo a narrativa da turminha. Ficam, então, aqui algumas sugestões de perguntas ao ex-ministro. Primeira, ao transformar as coletivas de imprensa em palanque lá atrás, com discursos infindáveis típicos de Rolando Lero voltando até a sua infância, o senhor realmente acreditou que tinha chances de ser presidente um dia, ex-ministro? 2. Quantas vidas poderiam ter sido salvas sem a recomendação absurda de ficar em casa até apresentar sintomas graves? E terceira e última, dança com funcionários, praia sem máscara, joguinho de sinuca sem máscara, porque o senhor mandava os outros fazerem aquilo que o senhor mesmo não fazia? Boa sorte aos militantes que tentarão dar uma aura de seriedade a esse circo.